Paz, irmãos. Antes de começar, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço por essa reunião hoje. Eu peço com a leitura da Tua Palavra, o ensino, nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito, nós possamos entender mais de Ti, Senhor, nós possamos ser verdadeiramente alimentados. Peço que abençoe as outras escolas dominicais, as outras igrejas, os professores e os alunos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vamos abrir dando continuidade ao nosso estudo de parábolas, vamos abrir em Mateus 18. Nós vamos ler bastante hoje. Esse bloco aqui de parábolas é uma parte bastante conhecida. Mateus 18. É interessante como no contexto aqui, Jesus, a gente vai ler a partir do Mateus 18, do 21 ao 35. Mas eu quero começar um pouquinho antes, só para dar o contexto aqui, para a gente entender melhor o que está acontecendo. A gente vai ler a partir do versículo 12. Eu vou ler o primeiro versículo, aí cada um vamos ler um versículo, assim, começando pelo Christian Patrícia, e dar a volta aqui. Então, Mateus 18, versículo 12, eu vou ler o primeiro aqui, estou lendo na NVT. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? Acho, em verdade, que o maior prazer tem por aquela pelas 99, que não se desgarrar. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está no céu, e que um desses pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, sem o que ouvir ganhasse a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para assim, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E, se ele não nos atender, disse-o à igreja. E, se recusar a ouvir, também a igreja, considerá-o como gentil e publicano. Também lhe digo, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Se onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Versículo 21. É aqui que está, então, a nossa palavra que nós vamos estudar hoje.
Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou. Olha, Jesus acabou de falar sobre a ovelha perdida e sobre como a gente corrige o irmão. Aí Pedro tem a dúvida. Tá bom, você falou esses dois pontos. Como que a gente deve, até quando que a gente deve perdoar o irmão? Ele fala assim. Então Jesus se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Pode continuar, versículo 22. Lá. 18, 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o Rei dos Céus pode comparar um certo rei e fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi apresentado quanto lhe devia 3.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que se dívida ele pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo que te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, tocava, dizendo: paga-me como deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu, igualmente, ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos comunicadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar, mas cada um a seu irmão, as suas ofensas. Até aqui, então. Então aqui é uma parábola que a gente já ouviu bastante, muitas vezes. É uma parábola que tem basicamente 3 pessoas envolvidas. Um senhor, que ele pode ser, aqui senhor, ele pode ser rei. No original está mais como senhor ou como um rei. E tem 2 servos. Um servo incompassível, como é chamado ele, e um outro servo, né? É interessante que esse contexto aqui, Jesus acabou de falar da ovelha perdida, e ele acabou de falar também como a gente corrige alguém. E Pedro ele fica com essa dúvida, né? Jesus acabou de falar da ovelha perdida, que Deus vai atrás da ovelha perdida, de um pecador. Você falou sobre a maneira como a gente tem que corrigir o irmão, né? Alguém comete um pecado, vai lá alguém para falar com a pessoa, depois se a pessoa não quiser, chama outra pessoa para falar dentro de toda a igreja e assim por diante. Mas até quando a gente vai perdoar?
É interessante ver que Pedro era um cara impaciente, né? E seria ele mesmo que ia perguntar, né? Talvez ele ou Tiago ou João. Os caras mais esquentados do grupo ali. E Jesus fala, não, você não tem que perdoar só 7, você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas Jesus usa 70 vezes 7 não é porque, então quer dizer que é essa conta mesmo. Então, é meio que é um número muito grande. Você vai te perdoar até o fim. E Jesus conta o porquê disso. E ele conta a parábola, né? Ele fala, versículo 23, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia suas contas que seus servos lhes deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que devia, aí na Bíblia de vocês está 10.000 talentos. Talentos era a moeda romana, então é muita coisa. Aqui na tradução, tá o equivalente a 10.000 talentos. Um talento era 35 quilos de prata ou ouro, ou 6.000 denários. É como se fosse 60 milhões de moedas. Esses 60 milhões é um valor tão grande que é como se denário, acho que é a moeda de um dia de trabalho. Se você pegasse, para você pagar uma dívida dessa, um trabalho de uma pessoa recebia um denário, você tinha que pegar 4.000 pessoas trabalhando durante 50 anos, todos os dias, aí você ia ter essa quantia aqui. Ou seja, uma pessoa era impossível de pagar. E a maneira como Jesus coloca aqui é impagável por uma pessoa, uma só. Você tinha que pegar 4.000 pessoas trabalhando durante 50 anos para pagar, todos os dias trabalhando. Mas ele fala, essa quantia quer dizer que assim, ela é impagável. Se a gente fosse contar hoje essa parábola, a gente ia falar assim. Então, tinha um cara que ele me devia 1 zilhão de reais. É isso que Jesus está dizendo. É uma dívida impagável. Tem um historiador que diz assim, essa quantidade de 10.000 talentos, Roma cobrou impostos durante 90 anos toda a comunidade judaica. Tudo isso, foi 10.000 talentos. Ou seja, Roma cobrou durante 90 anos todos os judeus e isso deu 10.000 talentos. Esse é o tamanho da dívida. É como se eu chegasse aqui e falasse, só tem um cara me devendo 1 zilhão de reais. É muita coisa. É impagável. Olha que interessante, então continua, né? Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos, todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. É interessante que o rei chega e fala, olha, é impagável essa dívida. Então, vamos fazer assim, ó, vai vender você como escravo, sua mulher, seus filhos, pega tudo que você tem, sua casa, suas terras, seus camelos, seus bois, tudo que você tem, vende tudo, me paga, vocês ainda vão trabalhar para mim pro resto das suas vidas. Ou seja, é impagável essa dívida. Nem se você vendesse tudo que ele tinha, inclusive a família dele, para trabalhar como servos, não ia conseguir pagar. Daí diz assim, o homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. Versículo 27, o Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha que interessante, né? O servo pediu um tempo. Me dá um tempo que eu vou pagar tudo. Mas o Senhor falou, não, você não vai pagar nada, é impossível pagar. Eu vou te perdoar, você não está me devendo mais nada, né? Esse é o tamanho da dívida e esse é a situação, né, que o rei, diante dele, vai lá e perdoa. Aqui está muito claro assim para a gente, né, que é o amor de Deus e como ele perdoou a gente. É como se
quando a gente for evangelizar as pessoas não têm noção, às vezes, do pecado, né? É muito comum as pessoas falarem que eu não faço coisas muito ruins. A gente sempre usa como, eu não roubo, eu não mato, eu não faço, enfim, não maltrato as pessoas. As pessoas têm essa imagem na cabeça, que isso seria pecado. Mas o que a palavra de Deus diz que não é tão simples assim. A gente mente muito, normalmente a gente pensa muito em dinheiro. Eu não preciso citar aqui os problemas que nós temos com dinheiro, não em relação à má administração de finanças, mas em relação a ter ganância mesmo. A gente acaba mentindo, se deu troco errado a gente não fala, ou tem gente que vai com um processo contra o trabalho, que a Fernanda não está aqui hoje, mas está dando aula, mas um juiz, imagina um juiz num processo trabalhista, os dois lados estão mentindo. Os dois lados o advogado do trabalhador fala que em vez de trabalhar 10 horas extras, você fez 50 horas extras. O advogado da empresa vai falar, não, fala que ele não trabalhava direito. Tudo isso para não pagar o dinheiro. Tem gente que sonega imposto. Eu vendi umas coisas na internet aqui, não estou pagando imposto. Tem gente que faz nota fria, na hora de passar o imposto. A gente é assim, nosso Deus é o dinheiro, muitas vezes. A verdade é essa. A gente mente na justiça, mente no trabalho, tem gente que pega atestado, trabalho para não trabalhar. Tem gente que mente na hora de fazer o divórcio, já viram isso, né? Não quer dividir os bens, um cara vai lá e esconde as coisas, põe o nome de outra pessoa. Essas coisas são muito complicadas. Nós somos irados no trânsito, nem preciso falar assim. Você toma uma fechada, destrói o seu dia, você xinga o outro. Essas coisas acontecem muito. E essas coisas, e Jesus mesmo, quando ele vai falar sobre a interpretação da lei, ele fala assim, vocês acham que adulterar é só você ter um relacionamento com outra pessoa? Se você olhou, desejou outra pessoa, já adulterou. Vocês estão olhando a lei lá, você acha que assassinato, não matarás, matará mesmo? Se você odiou o seu irmão, você já é assassino, já, no seu pensamento. Ou seja, o pecado ele é muito pior do que as pessoas acham que é. E de fato, é impagável. Não tem como a gente chegar para Deus e falar, então eu vou pagar tudo que eu devo para você, Deus. Eu ofendi você com o pecado. Não tem como. E às vezes a gente pensa até que a gente pede perdão, Deus perdoa, isso é verdade. E às vezes a gente acha que é como se fosse um banco de perdão. Assim. Essa semana eu pequei 10 vezes, vou ter que pedir 10 perdões. Ou a gente pensa, olhando essa parábola, que a gente tem que perdoar os outros e Deus perdoa a gente. Não é exatamente isso que a parábola está dizendo. Ela é muito mais profunda que isso. É como se Deus fala, não é assim, Deus, eu perdoei o meu chefe, que eu odeio, então eu mereço pelo menos uns 2 perdões seus aí, né? Ou ao contrário, essa semana não consegui perdoar aquela pessoa. Deus não vai me perdoar. Não é exatamente isso. Não é um banco de perdão. Porque como disse aqui a parábola, não tem como pagar a dívida do pecado. Ela é impagável. A ideia aqui do Evangelho, que está contido aqui dentro da parábola é, não tem como pagar. É impossível. Ou, em outras palavras, o pecado não vem consertar o homem. O Evangelho não vem dizendo que, olha, você é só um cara que tem um monte de pecado, você precisa só consertar isso ou aquilo. O Evangelho fala, não, os homens estão mortos. Vocês estão caminhando aí, vocês estão vivos, mas espiritualmente mortos. Vocês não têm jeito da maneira como vocês acham que tem.
Essa é a situação real que está colocada aqui. E Jesus não está falando que, então, se você pecou 10 vezes na semana, então você tem que perdoar então, mais 10 vezes alguém. Perdoar chefe vale por 2. Ou perdoar alguém da sua família que você odeia vale por 3. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo outra coisa. E vamos para o nosso segundo ponto, né? Oi. A gente nunca vai ser totalmente limpo do pecado. Esse é um excelente ponto. A gente só vai no céu. Aqui na terra não. Não é que a gente peca e vira pecador. É ao contrário. Você já é pecador. E por isso que você peca. Não é assim, pedi perdão para Deus e essa semana não pequei. Estou limpo. Se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Aí na segunda-feira, pequei. Agora... Não, é ao contrário. Você já é pecador. Antes de pecar. Não tem essa de pecar menos. Você peca a mesma coisa. Você peca. O que tem é que nós somos, pela graça, perdoados. E somos transformados. É exatamente isso. Quer dizer, então, que a gente vai pecar. Então... Mesmo eu, sim. Mesmo eu. Não é isso também. A graça de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um lugar que eu vou aqui para fora, eu peco, aí eu volto para a graça, peço perdão, Deus me perdoa e depois eu volto para lá. Não é isso. A parábola está falando o contrário. E a gente vai chegar lá. Eu vou desenvolver mais esse ponto. A gente peca e aí a gente vem e pede perdão para Deus pelo pecado. Você não faz mais aquele pecado, mas aí você faz outros pecados, mesmo se você não quer. Mas assim, parece que ameniza a sua consciência que você não está fazendo igual ao outro. Sabe? Eu não sei se eu estou querendo expressar o que eu quero dizer. É mais uma disposição do coração. Que pode ser que você peque a mesma coisa durante muitos anos. É a disposição do coração. É o fato de você saber que você peca, saber que você é pecador e que você precisa da graça. Se você vai pecar, Deus, mas você falou que eu preciso parar de pecar, eu estou caindo de novo nesse pecado. Isso é verdade. Mas o importante é a disposição do coração. É diferente eu pecar toda hora, mas saber que eu estou errado e toda hora estar ali pedindo perdão para Deus, ou falar, não preciso de perdão. Eu peco toda hora, mas para quê? Eu não preciso de perdão. Não preciso de Jesus. A diferença é essa. É sutil, assim. Conforme a gente viu nas outras parábolas que eu trouxe aqui, é a semente que cai no coração, cria raízes e vai crescendo. Você vai sendo transformado. Você muda uma coisa ali, outra aqui, é uma caminhada longa, difícil. Às vezes você avança, às vezes você volta. Não dá para falar que você pecou, só peca esse pecado mesmo todas as vezes que você não é salvo. É difícil falar isso. Mas o que nós sabemos é a disposição do coração, que é o que está nessa parábola aqui, que a gente vai ver. Versículo 28. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Aqui, 100 moedas é como se fosse 3 meses de trabalho, um pouco mais, 4 meses de trabalho. Comparado a uma dívida de 1 zilhão de reais contra 4 meses de salário, parece pouco, né? 4 meses de trabalho, salário mínimo, quanto que dá hoje? Quanto é o salário mínimo? É 1.300? 1.300? 1.300 vezes 4? Vamos chutar aí, vai. 50 mil? Não, 5 mil. 5 e pouco. 5 mil reais. Comparado, vamos falar aqui, a 60 milhões de reais. Parece nada, né? E olha o que acontece.
Então o servo agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Versículo 29. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Foi a mesma frase que o primeiro servo usou com o rei. E o que esse outro servo faz? O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Versículo 31. Quando os outros servos companheiros deles viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, a gente vê aqui que é uma dívida muito pequena. E o que Jesus está dizendo é interessante, que na Bíblia onde você está servo e conservo, ou co-servo, no versículo 29 e 28, conservo. Essa palavra conservo está dizendo que eles são colegas de trabalho. Eles são servos iguais. Não é que um servo tinha um outro servo. Eles são iguais. Os dois trabalham como se fosse outro colaborador, vamos dizer assim. Eles estão no mesmo patamar. Eles estão iguais. E o que Deus está dizendo, Jesus está dizendo aqui é: vocês são iguais uns aos outros. E o que o seu irmão deve para você, a ofensa que seu irmão fez contra você, comparada à dívida, a ofensa que Deus perdoou vocês, é muito pequena. A gente tem problemas uns com os outros, nós às vezes saem umas faíscas, a gente briga, mas tudo isso é pequeno comparado à nossa ofensa contra Deus. É isso que está dizendo aqui. O conservo aqui, ele é um igual ao servo. Eles estão no mesmo patamar, eles são iguais. E os outros servos aqui viram isso que aconteceu, né? E eles ficaram muito tristes e foram falar com o rei, né? Está dizendo aqui no versículo 31. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele tinha perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua dívida imensa, porque você me implorou. 33. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? Então, os outros amigos, outros conservos, viram que isso estava acontecendo e avisaram o Senhor. E o Senhor disse: servo mau. Olha que interessante. Essa palavra mal aqui é a mesma palavra parecida com o que está na parte do Pai Nosso, que fala: livrai-nos do mal. Jesus está falando que esse cara aqui não é que ele fez, não é alguma coisa que você fez alguma coisa errada. Não, você é mal. É diferente de você. Não é que o servo aqui fez algo mal. Não é sobre exatamente a ação do servo que cobrou a dívida. Não. O servo, esse mal aqui, ele não entendeu o que o rei fez por ele. É esse o ponto. É esse o ponto que quando Jesus está falando aqui nessa palavra inteira. Quem não perdoa, não é assim, se você tem um banco de perdão aqui, você pecou 2 vezes, você tem que perdoar 2 vezes. Ou, não, Senhor, eu pequei 10 vezes, então, e você me pecou 7, eu tenho um crédito de 3, posso pecar 3 vezes, Senhor, Deus vai me perdoar. Não é isso. Não é o fato de, se eu não perdoar ninguém, Deus não vai me perdoar. Não é exatamente isso. O que está dizendo é, esse servo ele não entendeu o tamanho da dívida, ele não recebeu a graça. É a mesma coisa quando acontece quando a gente acha que às vezes as pessoas falam: se Deus perdoa toda hora, eu posso pecar, eu posso não perdoar os outros. Não é isso.
está dizendo assim que assim, você não recebeu a graça. Você não foi transformado. Você ainda é mau. Você não perdoa os outros porque você não entendeu a graça. Você não recebeu. Você não foi transformado. Esse é o ponto. Não é que você chega lá no céu e fala, você conseguiu perdoar seu irmão? Você tem 10 pecados e você perdoou 12 vezes, então tá beleza. Saldo positivo, você perdoou mais do que... Não é isso. Está dizendo assim, servo mau, você não entendeu a graça. Você não deixou a palavra brotar no seu coração. Você não foi transformado. Você só perdoa os outros que têm uma dívida com você porque você entendeu o tamanho da sua dívida. Você foi transformado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Aí você perdoa os outros. Não é uma questão de mais e menos aqui. Você peca de um lado e perdoa do outro e dá zero, assim. Não é isso. Você entende que você é pecador. Você entende que você tem uma dívida impagável e que você precisa do Evangelho. E você sabe que você foi perdoado. Você é transformado. Aí você perdoa os outros. Acho que esse é o ponto. A gente peca, mas a gente sabe que a gente é pecador. Não é que a gente peca, então eu vou pecar várias vezes e Deus vai me perdoar todas as vezes. Se você faz isso, você não entendeu a graça, você não foi transformado, você não pode ser que você não seja salvo. É a mesma coisa com perdão. Você só perdoa os outros porque você sabe o tamanho da dívida que você tinha também. Que era impagável. É por isso que ele usa aqui, servo mau. Ele não fala, você fez mal, você pecou. Ele fala, não, você é mau. O seu caráter é isso. Você não foi transformado. Por isso que nas outras aulas, nas outras parábolas, eu venho falando nesse ponto. A palavra de Deus, ela cai no coração, na terra fértil, ela brota, cria raiz e cria fruto. Depois nascem os frutos do Espírito, que transformam a gente. E é isso que o rei, que o Senhor está dizendo. Servo mau, você não sabe o tamanho da sua dívida. Você não perdoa os outros porque você não sabe quão mal você é. Você não sabe o tamanho da sua dívida. Você não entendeu que eu sou o rei. Você tinha uma dívida comigo muito maior. Você não sabe quem eu sou. Você acha que, trazendo nossos dias, você fala, eu não roubo, eu não mato, então eu não sou pecador. Não, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o tamanho da sua dívida comigo. Você não compreende o tamanho do perdão de Deus. E pior, você não dá valor ao perdão de Deus. Esse é o ponto. Você tem uma dívida tão grande perdoada e para você é como se fosse nada. Assim. Você não faz ideia do que é. Você não dá valor nem ao perdão e nem à misericórdia de Deus. É por isso que você não tem misericórdia e não perdoa os outros. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, você não tem o meu sentimento, a minha palavra não está em você. Você não é meu. É isso que o Senhor está dizendo. É por isso que a palavra, que depois ela é muito dura, lá no final, que é o que acontece com o servo. Versículo 33. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro como tive de misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Ou seja, é um coração transformado. Essa é a nossa situação. A palavra é simples. Nós já ouvimos e lemos muitas vezes. Os olhos do rei aqui, ele foi primeiro de graça, mas depois foi da ira. E é esse ponto exato que eu queria trazer hoje, porque se nós não estamos na graça, não fomos transformados, nós estamos debaixo da ira e não da graça. E a graça de Deus não é algo que
eu peco quando eu quero e depois peço perdão e está tudo resolvido. Então eu vou pecar à vontade. Não é isso. Se a gente não entendeu aqui o tamanho da misericórdia de Deus e que o Evangelho é uma solução para homens, não é homens que estão com algo errado. Nós somos homens mortos que precisamos ser vivificados pela graça com a palavra. É por isso que Jesus sempre fala, o reino dos céus é isso. O reino dos céus pode ser comparado a isso. Nós que recebemos a Cristo, para nós o reino dos céus chegou e está entre nós. Se nós somos pecadores perdoados, e nós somos pecadores perdoados e arrependidos, a gente vai pecar, a gente tem problema, mas nós sabemos disso. Nós confiamos em Deus, na graça deles, e toda vez nós pedimos perdão, toda vez nós oramos a Cristo. E da mesma forma como nós entendemos o tamanho do nosso pecado e do nosso perdão por Deus, a gente é transformado e assim a gente pode também ter misericórdia dos outros, perdoar os outros. Porque a dívida que os outros têm conosco é uma dívida pequena comparada à dívida que nós tínhamos com Deus. Por fim, vamos lá abrir em Efésios capítulo 4. Paulo ele vai descrever de uma forma muito boa o perdão. Capítulo 4. Versículo 23. Alguém pode ler do versículo 23 até o final, 32? Olha o que Paulo está falando aqui. A serem renovados de modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que interessante como Paulo descreve a nova natureza em Cristo. Eu vou ler o versículo 23 e o 32. Na verdade, eu vou pegar o 22 aqui, 21. Ele diz assim, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Ele está falando sobre a natureza humana. E ele faz toda essa descrição, e lá no final ele diz assim, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, a natureza do perdão é fruto de um coração que é bondoso e compassivo. É isso que a palavra está dizendo. Não é que o servo não perdoou, então, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não é isso exatamente. Você não foi transformado, por isso você não perdoou.
Esse é o ponto. Se você não foi transformado e livrou do seu velho homem, da sua antiga natureza, o que vai acontecer, como está dizendo lá em Mateus, no nosso capítulo 18, que falou aqui, né, que o servo ele foi colocado na prisão e foi torturado, enfim, até que pagasse toda a dívida. E fala que assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar. Ou seja, se você não mudar a sua natureza, se não receber a nova natureza em Cristo e fazer como Paulo fez, que a gente acabou de ler aqui em Coríntios, você não vai perdoar os outros, então, assim, você não vai ser transformado, você não vai ser salvo. É isso que a parábola está dizendo aqui. Algum ponto até aqui, irmãos? Algum ponto que eu não deixei de comentar? Alguma coisa que os irmãos pensaram aí, que relendo esse texto aqui? Quando a gente olha assim, tem que pedir a Deus perdão, tem que implorar. Pode fazer do jeito que você achar melhor. Pedir, implorar. O importante é você reconhecer. Tem gente que o pecado é horrível. A gente vai implorar, tem gente que vai no chão ajoelhado, em pé, chorando ou não. Porque Deus, quando você é transformado, Deus não fica, não, eu só vou perdoar se você implorar. Deus não faz isso. O importante é se você está sendo transformado, é isso. Como que a gente consegue sentir assim, mas não ter repetição de perdão? Tipo assim, pedir perdão várias vezes por mesma coisa que já fez, você já pediu, você vai e faz de novo? É uma pergunta difícil, eu não tenho a resposta certa. Porque a graça de Deus trabalha. Uma vez eu ouvi falar assim, que a gente não pode ficar pedindo perdão, porque é a mesma coisa que a gente ignorasse o perdão de Deus. Não sei se é tão fácil assim. Porque meio assim, não me caramba. Então, nós temos que pedir perdão todas as vezes. Porque mesmo for algo que já foi pedido perdão, às vezes eu não sinto que eu assim, pedi o suficiente, ou sei lá, eu não vou assim. Não. Você tem que receber. Isso é. A graça de Deus, ela é infinita. Deus vai te perdoar. O importante é o seu coração que está sendo transformado. É um pouco complicado porque não tem uma fórmula mágica. Faz isso que daí daqui 10 perdões você vai ser. Paulo ele foi transformado no caminho em Damasco. De uma hora para outra. Se eu pedir perdão pelo mesmo pecado, eu não estou ignorando o perdão de Deus. Eu apenas estou me arrependendo. E você pode chegar para Deus e falar isso. Deus vai te ouvir. Senhor, eu acho que eu não estou arrependido de verdade. De novo eu fiz isso. E aí, o que eu faço? Deus não vai ignorar. O ato de vocês ter esse sentimento já prova uma transformação do coração. Porque quem não tem um coração de Cristo não ia pensar o contrário. Eu vou pecar mesmo, que Deus vai me perdoar. Não é uma resposta simples, eu não sei te dizer. O que eu sei é, todas as vezes você pede perdão, e você vai com confiança que a morte de Cristo na cruz é suficiente para cobrir todos os pecados. E Deus é fiel, porque Ele falou que ia fazer isso. Se Ele falou que ia fazer isso, porque se você for pensar, às vezes tem pecado que você nem sabe que você pecou. Isso já aconteceu com vocês, assim, você viveu de um jeito, você é cristão, e você faz um negócio daqui, muito tempo você fala,
Nossa, o que eu estou fazendo? É pecado. Você nem sabia. Então, assim, não existe uma fórmula mágica. Mas você pede perdão, você se arrepende e tenta de novo. E fala, Senhor, me dá estratégias para mudar. E Deus vai falar com você de alguma forma. É válido o perdão que a gente pede como era antes de ser cristão? Com certeza. Então, assim, é necessário pedir perdão? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Mesmo que você não era cristão, mesmo que você não tinha entendido? Com certeza, porque quem não conhecer a Cristo vai ser condenado do mesmo jeito. Porque imagina, você não pode ser condenado pelo pecado que você não sabia. Mas e quem nunca ouviu falar de Cristo? Ela não sabia. Ela vai ser condenada do mesmo jeito. Se não é só você não falar de Cristo para todo mundo. Porque a pessoa não sabia. Então não tem culpa. Não sabia. Não... Entendeu? Agora eu vou lá e te contei de Cristo. Agora você me falou de Cristo. Eu sei que eu sou pecador. Tipo, antes não é assim. Você tem que pedir. Aprende da igreja, né? Às vezes você aprende assim, Deus não pode fazer isso, né? Então, aí você sai da igreja, aí você tem, querendo ou não, você acaba tendo um pouco da consciência de que Cristo gosta e que Cristo não gosta, né? O que agrada e o que não agrada. Aí, de repente, você vê cristão, assim, praticante, já adulto. Pede perdão por tudo, até pelos pecados que você nem cometeu, pede perdão. Tem pecado que você vai cometer. O ponto é o coração transformado. Quando a gente fala para a criança não pode fazer aquilo, é só porque ela é criança, é só didático. A gente que é adulto, a gente não tem um manual de regras que a gente precisa seguir. Eu não vou pecar porque Deus não gosta. Não, eu não vou pecar porque eu amo a Deus. E eu não sou mais a pessoa que era antes. O que fica bem claro para mim se hoje na lei brasileira riscasse, a lei fala que se você roubar, você vai ser punido, certo? Vocês deixam de roubar porque a lei está falando que não é para fazer isso? Por que você não rouba? Porque você não é ladrão, você não é essa pessoa. Esse é o ponto. A gente explica para as crianças que Deus não gosta disso, não pode. É só para ser didático, mas no fundo, quando a gente é adulto, a gente não deixa de pecar porque Deus falou que não é para fazer, porque é errado, porque tem uma lista de coisas aqui, deixa eu ver minha lista aqui, não posso fazer isso. Não é isso. A gente não peca porque a gente deixou de pecar. É igual o exemplo que eu acabei de falar. Você não peca porque você não rouba porque a lei fala que é errado roubar. Você não rouba porque você não é ladrão. Se amanhã a lei brasileira falar, não é mais errado roubar, não vou punir ninguém que roubar, não vou punir mais assassino, alguém ia falar, agora sim, a lei deixa, eu vou fazer? O ponto é que a gente é transformado. E a gente vai pecar, vai ter problemas. Você vai ter que pedir não sei quantas vezes perdão, às vezes pelo mesmo pecado. Mas o ponto é, Deus ele é fiel, que ele falou que ia perdoar. E você pode pedir para ele. E você pode falar para ele, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo me livrar disso. O próprio Paulo fala, existe uma briga dentro de mim. Eu quero fazer o bem, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu estou fazendo toda hora. Paulo falou isso. Eu faço toda hora o pecado que eu não quero fazer. É uma briga que é difícil, mas o importante a gente sabe disso. A gente sabe o tamanho da dívida que foi perdoada. Esse é o centro da parábola. O servo, quando ele for perdoar o outro, ele fala, eu fui perdoado. Eu preciso do evangelho. Minha dívida era impagável. Aí ele vai perdoar. Vai ser natural ele perdoar. É porque ele foi transformado. Alguma coisa aconteceu dentro dele. É esse o ponto. Algum outro ponto, irmãos? Um outro comentário? Então a gente fica aqui por hoje.